filha de italianos, mas é brasileira e carioca. Morou e estudou na Itália. Seu nome é uma homenagem ao padre Pio de Pietrantina. É jornalista, diretora teatral, escritora e terapeuta corporal. Foi a primeira coach da televisão brasileira. Desenvolve um trabalho corporal diferenciado, especialmente para atores. É criadora do método OMEX, Organização Muscular da Expressão. Coordena o projeto Papo Limpo. Está lançando os livros O Corpo Quântico e a Anatomia da Ilusão. A convidada do programa de hoje é Maria Pia. Maria, muito obrigada pela sua presença no programa. Obrigada a você, querida. É um prazer tê-la aqui e conversar com você sobre a sua história, que é muito interessante, e sobretudo por 2 livros que você vem lançando simultaneamente. Isso. Haja fôlego, hein? Você é boa nessa coisa de escrever, né? Antes da gente chegar no livro, a gente vai passar um pouco pela sua história, que você, como eu disse, é carioca, mas você viveu na Itália um tempo da sua vida e especialmente na sua infância. Quais as suas boas lembranças dessa época da Itália? Então, naquela época a Itália era muito diferente do Brasil. Hoje o planeta está todo, assim, meio pasteurizado, mas naquela época eu morava em Assis, porque a irmã do meu pai, minha tia, era a madre superiora, a madre abadesa, que se chama, do convento das Beneditinas, da cidade de Assis, é uma cidade medieval na Úmbria, no centro da Itália, onde nasceu e viveu São Francisco, né? Então, uma pequena colina toda de pedras e que tem muitas romarias, né? Muito bonita. E esse convento, que minha tia era a madre superiora, era também um educandário maternal, escola elementar, como se diz na Itália, né? E eu estudava ali. E era um convento assim que também era um lugar de visitação, porque tinha frescos do Giotto, tinha catacumbas, tinha um sino do ano de 400, que até quando teve o terremoto, esse sino despencou a torre do convento. Então era um convento mais antigo do que o Brasil, né? Porque é do ano de 400. O Brasil só foi descoberto em 1500, né? Então era um lugar que tinha lindas paisagens, era um silêncio maravilhoso. E também em Assis tem a montanha onde São Francisco, ele era muito rico, né? Então ele morava na cidade. Mas depois, quando ele fez o mosteiro dele, ele foi para um monte que tem na cidade que se chama Subásio, e ele se retirou e fez a ordem dele, onde moram até hoje monges trapistas, num mosteiro todo de pedra. Com total renúncia. Inclusive deve ser um lugar lindíssimo, pelo que você está falando. Maravilhoso, e ali ainda tem a árvore, imagine, que Francisco conversava com os passarinhos. É uma árvore, ela está toda sustentada por cabos de aço, mas ela ainda está lá. E é um lugar de romarias, é um lugar de muita paz, muita paz. Você chega lá e realmente você se conecta, é maravilhoso. Você morou lá até que idade? Eu ia e vinha, né? Mas eu, até os 8 anos de idade, 9, eu fiquei mais nessa cidade do que aqui. E quando eu cheguei no Brasil, eu tomei um susto, né? Porque o Brasil é moderno e elétrico e todo mundo fala e tudo, todo mundo é muito colorido, né? E eu me lembro que minha mãe me levou num colégio que tinha uma senhora que me recebeu, e eu me lembro que o colégio era todo amarelo e ela estava com uma roupa amarela, acho que para combinar com a parede, eu não sei, e ela falava tudo no diminutivo, como eu acho que as pessoas aqui falam com as crianças, né? Na Itália as pessoas te chamam pelo sobrenome, imagina. E eu fiquei apavorada. Eu fiquei literalmente apavorada. Eu perdi o chão com aquela senhora. E minha mãe me contava que eu chorava, até que ela veio me pegar e teve que me tirar daquela escola, e eu só sosseguei quando ela me botou numa escola onde tinha
assim, um lugar, uma construção mais antiga. Pelo menos mais parecido com a sua referência na primeira infância. Mais parecido com a minha referência. Da primeira infância, provavelmente. Exatamente. Faz sentido, inclusive. Era tudo muito moderno, assim, para eu me sentir... Acolhida até, porque você veio de uma outra referência, né? E essa escola que você estudou lá, como você disse, era uma escola... religiosa, sua tia era madre superiora, e chegou aqui, você também estudou no Sion, que é uma escola também religiosa. Como é que foi essa experiência para você, assim, ter vivido numa escola com que provavelmente tinha métodos rígidos de educação? Como é que funcionou isso? Não, olha só, a minha tia, ela era uma educadora, então ela implantou um método de Maria Montessori na escola. Ela era uma pesquisadora, sabe? Ela era uma pessoa muito... Ela escrevia discursos para o Papa, porque os papas, eles têm várias pessoas que escrevem discursos em determinadas áreas, né? E minha tia escrevia sobre a parte de mulheres na igreja e sobre beatificações. Então, minha tia era também a pessoa que ia nos lugares para ver se o santo era santo mesmo. Né? Ela pesquisava, via os milagres, enfim. Eles têm lá bússolas para certificar os testemunhos, né? Certo. Então, ela era muito... Ela era uma intelectual, né? E ela pesquisava métodos de educação, e era um método muito moderno, né? Assim como o Sion. O Sion era uma escola assim, na época que eu estudei, era uma escola muito moderna, muito, assim, todas as pessoas que passaram pelo Sion, a gente se encontra... são pessoas muito... a formação é muito boa em termos de letramento, sabe? Por exemplo, eu escrevi esses livros... Ok, eu sou jornalista, mas eu escrevi esses livros devoção, né? Assim, a formação, sabe? De você escrever, de você debater, de você ler bons autores e estudar sociologia, história, ter boas referências. O Sion continua uma referência, né? Ainda é uma escola referencial aqui no Rio de Janeiro, especialmente. Você guardou alguma coisa assim de muito particular dessa sua relação com a sua tia educadora que você traga para a sua vida profissional hoje? Sim, eu acho que ela foi um marco, minha tia foi um marco para mim em muitas coisas. Primeiro, ela era muito moderna. Ela não tinha nada assim, daquela coisa que a gente faz de uma freira, né? Não, ela era uma mulher muito bem relacionada, com escritores, com poetas, entende? Com autores, com educadores. Ela era uma pessoa muito interessante, né? Que não tinha aquela, vamos dizer, um pensamento mais retrógrado, mais conservador. Ela tinha uma outra... E talvez esse lado tenha vindo para você também, de certa forma, né? Essa convivência... Sim, assim como as freiras do Sion não eram freiras retrógradas, eram freiras muito updated, né? Elas pegavam ali a contemporaneidade e discutiam a contemporaneidade. Eu acho que é uma coisa que eu trago. E que é muito salutar para a educação, né? A educação deveria ser assim, né? Nós deveríamos ter esse questionamento, esse diálogo aberto na escola. A escola é feita para isso, né? Eu acho que, assim, no Sion, até no final, nós debatíamos até, nós fazíamos teatro, a gente lembra, naquela época que tinha o teatro experimental, que veio de Londres, nós éramos as únicas a fazer isso, então era uma coisa... Inovadora. Bem inovadora, e eu vou te dizer que tem muita gente, assim, da minha turma, porque nós éramos 2 turmas, né?
e pouca gente. Então a gente se conhecia e se acompanhava. Até hoje a gente se reúne e pelo menos anualmente, a gente né, faz o nosso encontro, mas são todas pessoas, por exemplo, tem amigas que fizeram uma ONG, então são todas pessoas que empreendem, articuladas, pessoas que estão no circo, outras que fizeram uma livraria, outras que, sei lá, tem a Cissa Guimarães, que é uma pessoa super articulada, que virou uma super apresentadora, né? Uma pessoa pública. Enfim, eu acho que... É uma escola que propicia. É. Isso é muito interessante, eu acho que em qualquer momento. De qualquer forma, é uma escola religiosa e sua tia também era uma pessoa religiosa de alguma maneira. Eu queria saber, assim, alguma coisa desse momento religioso ficou na Maria Pia? Ficou. Esse lugar que eu te falei, onde São Francisco de Assis conversava com os pássaros, a árvore, aquele silêncio, eu via duas igrejas. A igreja ali do lado de baixo, que era a igreja do poder eclesiástico, né? E depois tinha a igreja que ele construiu lá em cima, nesse monte, que era a igreja de verdade, sabe? A igreja feita por aquela coisa espiritual mesmo. E isso me marcou muito, essa busca pelo espiritual, sem ser uma religião. Sem cumprir os rituais e as coisas mais... A essência, você foi na essência. A essência. Isso ficou? Isso ficou, porque afinal nós estamos aqui de passagem, né? E se nós também formos até analisar o conceito bíblico, por exemplo, de igreja, a igreja não é o templo, aquilo é o templo. Igreja são as pessoas que estão no templo. Você é a igreja. É a essência, é o que você está falando, né? E religião... a construção é o templo, é uma outra coisa. Isso. Né? E religião, né? Religar, né? Você religar então, com Deus. Religar, isso mesmo, né? É isso mesmo. Com a essência da vida, né? Com certeza. Você fez dança. Depois de um tempo você começou a fazer dança, que veio acabar desenvolvendo num trabalho que você fez, veio a fazer mais adiante. Você começou a fazer dança ainda menina? Não, eu fazia dança. No colégio? Né? Não, paralelamente. E ginástica também, eu sempre gostava. Mas eu nunca trabalhei com isso e nem me considero uma bailarina. Não me apresento para você. Tal. Eu fiz para mim. Só que num determinado momento da minha vida, eu tive aquela escoliose severa do crescimento. Sabe? Eu acho que num ano eu cresci como 5 centímetros. E aí eu tive que usar colete e eu tive que parar tudo. E foi aí que eu comecei a desenvolver meu trabalho. Olha, começou daí. Porque eu me lembro que a minha mãe me levou num médico e que ele disse para ela que provavelmente falou de uma operação que eu talvez tinha que botar uma haste na minha coluna, eu não sei o quê. E eu falei para minha mãe, não se preocupe, eu vou dar um jeito. E a partir daí, eu parei de dançar, não podia dançar. Eu tinha que fazer fisioterapia, eu segui, enfim... Tinha uma metodologia básica. Segui a metodologia que ele mandou, que era o colete, a fisioterapia, natação, tirava o colete, fazia natação, botava o colete de novo. Mas aí eu comecei a me interessar, entendeu? E comecei a estudar anatomia, comecei a fazer um monte de trabalhos de integração no meu corpo. E aí eu tomei gosto pela coisa. E isso inclui a postura? A questão da postura começou daí? Começou daí, porque a dança, ela parte do princípio que você esteja apto, né? A dança, a capoeira, as artes marciais, qualquer coisa que você vai aprender, parte estrutura é outra coisa, né? Estrutura é você e a sua relação com a gravidade, né?
como você recebe a gravidade terrestre, né? E você começou a fazer esse... E aí eu comecei a estudar isso. E começou a fazer em você mesma. Comecei a testar em mim. Isso. Eu queria saber por onde você começou esses testes em você, mas no próximo bloco, que agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta com mais Maria Pia aqui para você no perfil. Não sai daí não, que é rapidinho, tá?